Eu estava vendo uma matéria do New York Times sobre o Irã e fiquei aqui pensando: será que estamos prestes a ver uma revolta ou uma fragmentação, dissolução do governo iraniano através da geração Z? Veja esse vídeo aqui comigo e diga o que você acha. Você acha que isso daqui tem cara de que estaria passando em uma cidade do Irã ou parece mais uma cidade comum da Europa? Olha aqui, ó. Quem diria que há 5 anos atrás, hoje, em 2025, isso estaria acontecendo nas ruas do Irã? Olha essa outra imagem aqui das mulheres saindo sem o hijab na rua. Normalmente, quando há 3 anos atrás eles estavam matando uma menina porque mostrou parte do cabelo. Iran. Claro que aqui estamos falando de bairros de classe média alta ou ricos. O que faz com que boa parte desses aqui é filho de grandes empresários do Irã, filho de grandes políticos iranianos, mas já é uma abertura que antes não se podia. Isso tudo vem demonstrando que o Irã, aos poucos e socialmente, está passando por uma transformação. Iran. Claramente um vídeo da elite iraniana. Vamos ver um outro aqui, ó. O que vem mostrando nesse vídeo? Justamente mulheres andando normalmente, muitas sem um véu, sem nada, pelas ruas do Irã, algo que era extremamente proibido há 2 anos atrás. Olha esse outro. Aqui eles fazem até uma comparação. Europa 2025, Irã 2025. Irã parece que está ficando cada vez mais liberal do que a própria Europa. Liberal em relação aos costumes, em torno de toda aquela tradição que existia do governo revolucionário iraniano, que é um governo revolucionário fundamentalista que segue a versão xiita do Islã e tudo isso. E olha como coloca aqui a matéria do New York Times, coloca, ó, concerto ao ar livre, cabelo descoberto, danças sensuais em público. Isso é o Irã? E é exatamente, isso é o Irã atualmente. Será o prenúncio então de uma revolução silenciosa que está acontecendo, no qual na vida social a geração Z está desafiando o governo e o governo está no impasse sem saber se reprime essa população ou não? Eu fiz algumas anotações sobre justamente esse artigo aqui que eu quero ver com vocês, e isso aqui tudo pode ser o prenúncio de um Irã prestes a acontecer uma revolução Z, igual aconteceu em vários países lá da Ásia. Estamos aqui em clima natalino, hoje estou gravando dia 1 de dezembro, e pode ver, até botei um gorrinho de Natal, botei um negocinho de Natal ali, ok?
É muito interessante. Eu gosto da época de Natal e quem sabe o Irã daqui a um tempo não estará comemorando Natal no Irã? Bem sei, nossa, seria muito louco. Então, a matéria ela vem falando sobre essas mudanças e eles colocam aqui inicialmente que milhares de jovens, homens e mulheres com os cabelos descobertos e vestidos com calça jeans e camisetas de manga curta pulavam, dançavam e cantavam em show pop lotado ao ar livre. Em outra cidade, jovens se moviam ao ritmo de uma banda de rock de rua, que foi aquela que vimos, e dezenas de pessoas percorriam a cidade para vivenciar a semana do design, desfile de modas e tudo isso daí. Coisa que no Irã era proibido. Isso não está acontecendo só na cidade de Teherã, está acontecendo por todas as cidades no Irã. Então, eles colocam assim, ó, 5 anos atrás, mulheres podiam ser espancadas e arrastadas para viaturas policiais por mostrarem alguns fios de cabelo. Forças de segurança invadiam a casa para acabar com casas para acabar com festas e danças em públicos era totalmente proibida. Então agora parece que depois ali da guerra que houve de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, está havendo uma abertura sem precedentes na vida social iraniana e aí é um prenúncio de uma mudança que está acontecendo. Aqui uma jovem de 33 anos diz o seguinte: a geração jovem quer suas liberdades básicas e está conquistando-as por meio de pura perseverança. Então, nós vemos um país que está passando por essa transformação. Aqui a galera, ó, no festival, ali exatamente, comemorando e tudo isso daí. E eles colocam, ó, a dissidência política ainda não é tolerada. Então aqui nós não estamos falando da parte exatamente política, senão mais do que nada uma parte social que eu acredito que vai terminar em uma revolução política. E com isso, por enquanto, execuções e sentenças de morte são frequentes. Agentes de segurança prenderam no início de novembro pelo menos 4 acadêmicos, economistas e escritores que haviam criticado o sistema. E por enquanto, essa galera da geração Z não está criticando diretamente o sistema. Ele está descumprindo ordens morais, valores religiosos desse sistema tão fundamentalista. O presidente, o que acontece? O presidente atual do Irã, o Massoud Pezeshkian, ele fez a campanha para presidente falando e prometendo mais liberdades sociais. E agora ele está relutante ou incapaz de enfrentar a onda de mudanças e talvez receio que a repressão tenha o efeito contrário e incite a agitação. Ou seja, depois da guerra que houve ali os ataques e com a economia cada vez pior, cortes de energia, escassez de água, a economia é um desastre. Então, a população jovem da geração Z foi cada vez mais mostrando que não estava mais afim a cumprir essas regras morais do fundamentalismo islâmico xiita em público. E o governo, diante da crise que ele vem sofrendo, ele ficou, e agora? Eu reprimo e posso ter isso, a repressão pode dar um estímulo a uma revolta pública, como aconteceu em vários outros países aqui, uma revolta pela geração Z, ou eu vou deixando de reprimir e vou deixando eles viver essa vida social mais tranquilamente, sem tantas regras, e assim vou tentando manter o meu governo lá. E por enquanto ele não está reprimindo. Então nós temos festividade que não se limita apenas ao Irã, tá dizendo que está em todos os lugares. E aí tem mulheres fazendo yoga matinal, tem DJ nos shoppings, tem festas de dança improvisada nos cafés iranianos e assim tá todo acontecendo. Em vez em quando o governo vai lá e fecha alguma coisa, como o desfile de moda que aconteceu no grande bazar de Teherã, tal, mas assim, bem pouca coisa. A grande questão é uma mudança popular promovida por uma nova geração de iranianos, a geração Z iraniana, conectados com o exterior, redes sociais é livre praticamente no Irã, e com menos medo de serem presos, estão testando os limites e retomando os espaços públicos do governo islâmico. E até o próprio governo tentando ganhar popularidade em meio a essa crise, o que ele fez? Ele
organizou uma série de eventos musicais gratuitos ao ar livre em todo o país, coisa que nunca tinha acontecido antes, chamaram de Concertos da Felicidade, Shows da Felicidade, e no qual convidou vários cantores, várias bandas, com várias apresentações em público, tentando assim forjar um novo nacionalismo depois da Guerra dos 12 Dias contra Israel e os Estados Unidos. E assim, teve uma enorme assistência da população iraniana, onde deu mais de 1 milhão de pessoas, aqui concerto com milhões de pessoas, que participaram dessa nova forma de expressão do governo, que antes o governo só fazia isso através da mesquita. Entende? O governo, então, diante da crise, ele está tentando manter uma coesão social através dessas liberdades que ele vai dando à população e também de festas que o próprio governo vai promovendo. Olha aqui, com mais de 1 milhão de pessoas presentes, segundo a imprensa local, inadvertidamente se tornaram uma vitrine de crescente abismo entre os governos islâmicos e uma nova geração. É claro que daí vai ter, digamos, vai ter o outro lado que não vai gostar, né? A guerra mudou a forma como os concertos podem ser realizados no Irã. O governo está flexibilizando restrições como a supervisão da escolha de letras e músicas, a proibição de dança e a obrigatoriedade do uso do hijab pelas mulheres, tá deixando, sem precisar usar. Então, 4 concertos são realizados todas as noites em grandes cidades como Teherã, Shiraz e Isfahan. O afastamento das regras islâmicas, aí tem o contraponto. Irrita os conservadores que entraram no judiciário. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui ao final mostrando como funciona o sistema governamental e político do Irã, mas eles entraram no judiciário, que é controlado pelas forças revolucionárias e pelos clérigos e toda a comunidade ali fundamentalista islâmica, pedindo que realmente seja feito intervenções do governo pela polícia para prender e acabar com essa baderna, acabar com essa falta de moral, essa libertinagem que está acontecendo no Irã. Isso chegou até o líder supremo do Irã, que no final tem mais poder do que o presidente lá, chamado Ayatollah Khomeini, e em um relatório ele pede que o governo tome medidas para corrigir a conduta dos jovens e das mulheres, porque não estão usando o hijab e tudo isso daí. E o que fez o presidente do Irã? Nada. Cara, aí já começa uma ruptura institucional entre um Ayatollah Khomeini, já velho, cansado, que é o segundo Ayatollah depois do Ayatollah da Revolução, e um problema de sucessão que está acontecendo no Irã, de quem vai manter o poder depois dele, e um presidente aqui que tá assim, tá, valeu Khomeini, mas assim, eu vou deixar aqui os jovens, tá? E olha aqui, ó, o chefe de comunicação do presidente disse à imprensa iraniana que, embora o governo fosse sensível a essa questão, que pede os conservadores de conservar os bons costumes, a conduta dos jovens para usar o hijab, não fazer essas festas e tudo isso daí, intervir, ele não planejava usar os métodos fracassados do passado, que foi o que aconteceu lá com a menina que, aqui ó, tá aqui ó, em 2022, a menina que mostrou lá o cabelo, a polícia da moral iraniana pegou ela, prendeu, bateu e morreu. Então, ele não pretende usar mais esses métodos. E aí, praticamente, tá deixando rolar solto a quebra dos limites da revolução pelos jovens. Aqui, a geração Z é indiferente. Aí eles colocam aqui, né? Um analista aqui, um ex-conselheiro de um presidente lá, diz que a geração Z é indiferente ao poder e atingir um estado coletivo de desrespeito. É o início, é o início. Começa o desrespeito social até chegar ao desrespeito político. Os iranianos da geração Z não toleram interferências impostas em seu cotidiano e que a partir daqui o futuro do Irã irá mudar. Caraca, isso aqui é interessante, viu? Aí uma outra pessoa comentando disse o seguinte: a sociedade iraniana conseguiu criar algumas fissuras na estrutura do poder por meio dessas formas de resistência de várias pessoas que morreram por causa disso e forçar o regime a ceder a alguns dos acontecimentos. Espero que essa liberdade e alegria se mantenham em todos os cantos do Irã. E aí aqui mais um exemplo dos jovens aí
curtindo algo diferente, nem parece uma sociedade, se você olhar aqui, iraniana. Podia ser qualquer outro lugar do mundo ocidental. Na minha visão, me parece que isso daqui é o início de uma rebeldia da geração Z contra o governo do iraniano, que em algum momento vai fazer ruir esse modelo de governo. Talvez quando morra o Khomeini, o Ayatollah, daí entre uma crise de sucessão e gere tudo isso daí, talvez antes, e aí faça cair o governo, mas parece que a geração Z iraniana não está afim mais de manter esse modelo de governo extremamente repressor, e tudo isso parece ter ganhado força depois da guerra de Israel contra o Irã, depois de bombardear as instalações nucleares do Irã. O governo ficou sem moral e a população resolveu. A população não, e a geração Z resolveu peitar o governo. E aí, o que você acha? Vai demorar muito para cair o governo xiita fundamentalista do Irã? Eu espero que caia o quanto antes, tá? Porque não é legal, coitado. Viver nessa situação não é legal. E a geração Z é uma geração que, assim, ao contrário da minha geração milênio, que aceitou muita coisa, a geração Z não tá aí pra aceitar, não. Tá aí fazendo revoluções no mundo todo. Deixa aí nos comentários o que você acha disso daí, o que vai acontecer no Irã. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar tudo que acontece no Brasil e no mundo, porém, sem políticos e sem ideologias de estimação.